Fala galera, e aí, tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast, o Bora Correr Galera, né? Hoje eu tô muito feliz, eu vou mostrar já, eu vou dizer o motivo da minha felicidade, porque hoje eu sou fã desse cara. Mas antes, queria pedir pra você se inscrever no canal e já deixar o like no vídeo, cara, porque o YouTube entende que é um conteúdo muito bacana e vai mostrar para mais pessoas. Mas se você está nos ouvindo através das plataformas de podcast, você pode classificar o nosso podcast, beleza? Bom dia, boa tarde e boa noite, seu Álvaro. Boa noite, vou inverter. Boa noite, boa tarde e bom dia, tanto faz, né? É, Tudo bom, Maninho? Como vai? tudo bom, rapaz, melhor impossível. Olha, eu vou lhe dizer um negócio. Eu estou diante aqui de uma pessoa que eu admiro absurdamente. Pode ter certeza, Paulo, que quando se fala em maratona é impossível não lembrar, não lembrar desse cidadão. De Paulo. Então mais uma vez eu vou dizer, eu conheço o Paulo há muito tempo, então eu tenho uma enorme satisfação desde que a gente começou com esse projeto Que aqui, a gente fala eu digo de assim, trazer. nós temos que trazer Paulo. Mas a gente não fala Paulo, a gente fala Paulo Picanha. Deixa eu dizer carinhosamente, É. né? Conhecido como Paulo Picanha, o maior Maratonista do maratonista Norte e do Nordeste. Nordeste. Tudo bem, Paulo? Quantas maratonas, Paulo? Calma. Rapaz, Tudo bem, Paulo? Tudo bem, boa noite, obrigado pelo convite, obrigado, Bruninho. É um prazer estar aqui com você nesse bate-papo. Obrigado, Álvaro, pelo convite. E não vamos chamar de maior, não. Vamos chamar do camarada que teve a oportunidade de ter completado mais maratonas aqui, acho que aqui no Norte e Nordeste. Que eu conheço, né? Que a gente saiba. De repente tem um cabo escondidinho aí. Tem não. Que Tem não. correu. Tem não. E se esse cabo existir, a gente dá uma rasteirinha nele, dá um cascudo nele. Não, mas eu acho que não tem não, porque senão a gente já saberia. A gente fala isso, não é... Não é nada. O maior é pelo número de provas que você fez. Não se preocupe que a gente não quer botar lado pejorativo de ninguém. Não, e outra coisa, só sabe o que é correr uma maratona quem corre. Imagina quem corre 220. 220 maratonas. Eu me orgulho, para muita gente que eu conheço, que corri 6 maratonas. Estou na eminência de fazer outra aí no Rio. Mas tem muita história para contar. Então você já está vendo aí que o bate-papo vai ser muito bacana, né? Por favor, se inscreve no canal e deixa o like, tá? Quem é Paulo Ricardo Lins? Paulo Ricardo Lins, o Paulo Picanha, né? É um camarada que nasceu em Garanhuns, veio para Recife para estudar e aqui ficou para trabalhar, para fazer família e correr, né? E correr no nosso querido Parque da Jaqueira, onde tudo começou. Nossa história de corrida começa lá no Parque da Jaqueira, dando as voltinhas lá. Onde conheci meu amigo aqui, Álvaro, há muitos e muitos anos atrás. Pois é, Paulo, assim, ele é uma referência, assim, no quesito determinação, força de vontade, um cara que tem eu digo para todo mundo, Paulo, que todo mundo fala que para o cara correr maratona tem que ter cabeça. Então eu já tive o privilégio de correr assim maratonas ao lado dele, não concluí não, ele estava fazendo maratona, eu estava fazendo meia maratona. Então eu já vi Paulo passar por situações de extremo calor correndo, tá certo? E Paulo chegava lá e terminava. Eu até brinco. Então teve uma corrida que eu cheguei na frente de Paulo Picanha uma vez, foi quando a gente foi fazer a meia de Salvador. Né? Aquele calor. Muita gente passou mal. Muita gente passou mal, o Marinês passou mal, nossa amiga passou mal. Tá certo? Eu digo que cheguei na frente, mas é uma grande brincadeira, porque eu tenho uma foto dele chegando, então dessa vez. E aí é uma história. Então, Paulo, conta pra gente como começou a história da maratona e até hoje. Assim, Caminho longo desse. Eu nunca fui sedentário, apesar de nunca ter sido magro, né? Sempre fui gordinho, mas nunca fui sedentário. E de 97 para cá, eu comecei a correr e não parei mais, a não ser no período que eu estava me recuperando do acidente. E acho que por volta de 99, eu resolvi querer fazer uma maratona. E até treinei para ela, era a Maratona do Rio, no final, na organização que está fazendo atualmente, uma organização que havia anteriormente.
E me preparei para fazer essa de 1999, se não me engano, e ela não foi cancelada. Aí, a partir disso aí, nasceu meu primeiro filho, nasceu minha filha, e eu tive que adiar esse projeto para 2003, que foi nesse ano que eu consegui realmente estrear no mundo das maratonas e me tornar maratonista. Então tudo começou em 2003. A primeira maratona foi em 2003, em Blumenau. 2013. 3. Ô Paulo, assim, é muito engraçado, né? A gente até comentou num episódio que a gente gravou com o Deco, que você falou, eu sempre fui gordinho, né? Ele falou assim, né? E a gente tava até se questionando sobre isso de corpo de corredor. Padrões, o os padrão padrões, que o padrões, povo bota, e a internet veio para chancelar isso, né? Os juízes de internet. Porque se fosse por padrão, nós três, a gente jamais estaria na rua correndo, né? Mas eu digo sempre, quem olha para mim vê logo que eu sou um corredor, né? Por esse meu corpinho. Mas sabe o que eu acho mais engraçado? É que o seguinte, a reação das pessoas quando alguém diz que correu mais de 100 maratonas é muito, muito forte, assim. Quantas maratonas você tem? 100. Caramba, 100. Imagina você ter mais de 200. Deve ser alguma coisa para você, obviamente, surreal um negócio desse. Eu falo em reconhecimento. Eu não falo de fazer... Não é de vaidade. Não, é vaidade. Até porque Picanha não é vaidoso. Muito pelo contrário, muito simples, né? Passava na tua cabeça lá atrás que um dia tu poderia fazer tantas maratonas assim? Rapaz, quando você pensa em... Eu acho que ninguém que corre... Tem Nilson Lima que correu 350, mas ele foi fazer a primeira maratona, ele não pensava em fazer a segunda, ele queria fazer a primeira. Aí você vai fazendo a segunda, a terceira, você não imagina... Não projeta, não, vou fazer 100 maratonas. Acredito que ninguém projeta, não. A coisa vai acontecendo e de repente você se vê, tô perto do número, tô perto de 100 maratonas. Não, engraçado, eu tenho isso gravado, Paulo. Na minha primeira maratona, que foi em Porto Alegre, e até o quilômetro 32, eu estava bem. Depois eu comecei a sentir cãibra e fui do 32 até o 42, literalmente, né, me arrastando. E quando chega no 37, meu filho que estava esperando, ele vem com a bandeira do esporte e ele disse, e aí, vai fazer outra maratona novamente? E sabe qual foi a frase? Eu tenho gravado isso. Como diria Paulo Picanha, eu tenho gravado isso, eu acho muito legal. Por que que é tão bom quando é tão ruim? E aí ele começou andando e metros depois aí ele disse, você vai repetir o que você disse que nunca mais ia correr uma maratona? Aí foi quando eu citei Paulo. Isso faz muito tempo. Entendeu? Então ninguém imagina que vai fazer. Primeiro, a maratona para mim começou, né, rapidamente, foi quando eu vi aquela Gabriela Sanderson chegando naquela maratona na Olimpíada, a primeira... Que ela chegou que toda... ela chegou, de 76, né? ela chega naquela Suíça. A Suíça. Então, foi no dia que eu escolhi que ia correr uma maratona, porque eu achei aquela cena, para mim, né, impactante. Então, foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira maratona, e aconteceu uma coisa que eu acho que quando eu conto para as pessoas, eu conto a sua história para muita gente, né? Aconteceu um episódio com o Paulo, que já fazia... não sei quantas maratonas, e estava nos Estados Unidos, e eu queria, Paulo, que tu contasse isso rapidamente para a gente, porque eu tenho isso como um exemplo, entendeu? Okay. E eu vou dizer a você, depois, uma coisa que aconteceu que é muito interessante, e eu me inspiro nisso. Você fala do quê? Do acidente? Do acidente. Como foi? Tu estava nos Estados Unidos? Não, a gente viajou um grupo, né? E eu fui antes do grupo, que eu ia passar em Orlando. A gente ia fazer a maratona de Chicago e uma semana depois faríamos a maratona de Toronto. Eu passei em Orlando, minha mulher tinha uma sobrinha que morava lá, a gente ia fazer uma comprinha, deixava com eles lá e na volta pegava. Aí a gente chegou na quarta-feira à noite e na quinta-feira, bom, eu vou fazer meu último treino antes da maratona de Chicago. Aí saí para treinar. Saí pela International Drive, quem conhece Orlando sabe que a avenida é essa que eu estou falando. Corri uns 5 quilômetros nessa avenida e estava voltando. Aí, num dado momento, eu fui atropelado. O erro foi meu, resumindo
a história do atropelamento, o erro foi meu, me confundi lá no sinal. E nesse acidente eu quebrei do calcanhar até a cabeça, passando por bacia, vértebra, as duas pernas. Fui reanimado 2 vezes no dia do acidente. Só no dia do acidente foram 22 bolsas de sangue, transfusão de sangue que eu tive que tomar. O atendimento, graças a Deus, foi rápido. E minha mulher, sem saber notícia minha, acionou a sobrinha dela, foram me procurar. E só no final da tarde me localizaram no hospital, falaram com o pessoal da equipe médica, o pessoal disse ele está vivo, mas a gente não dá nenhuma esperança de que Isso, ele... tu tinha quantas maratonas até então? Tinha 40. 40 maratonas. Vê, ele tinha 40. A gente já tinha 40 maratonas. Isso foi em que ano? 2010. 2010. 7 de outubro de 2010. E nem os médicos acreditavam. Assim, eles não deram Ele um tinha um prognóstico, né? Que eu estava muito... Foi uma situação muito pesada o meu acidente. E não tinha um prognóstico de se eu ia sobreviver ou não. Só que aí virei o dia, fui sobrevivendo. Aí a partir do 3º dia, viram que eu não morria mais, aí começaram a fazer cirurgias. Foram 11 cirurgias lá e mais 3 aqui no Brasil quando voltei. Foram 14 dias de coma. Fiquei ao todo internado lá nos Estados Unidos 25 dias. Voltei para o Brasil numa ambulância aérea e passei mais 15 dias internado aqui em Recife. No hospital Santa Joana. E quando ele foi receber a visita, eu fui lá. E minha mulher chegou e disse, eu acho que Paulo não corre mais. Eu me lembro, eu me arrepio quando eu penso nisso. Eu disse, eu tenho certeza que ele vai voltar a correr. Minha mulher, difícil. Ela é enfermeira, ela trabalhava lá. Difícil, ele vai voltar a correr. E aí, de 40 para 220. Foram 180. 180. Então, quando eu digo que ele tem muita história para contar, porque correu o mundo todo já, né, Paulo? Já corri os 5 continentes, né? Já corri, são acho que 23 ou 24 países ao todo. Já teve países que eu repeti, né? Já maratonas do exterior que eu repeti. Já corri em 27 estados americanos. Tenho vontade de fazer os 50 estados e estamos aí correndo. Paulo, conta aquele circuito que você fez, acho que 14 ou 16 dias e 16. Foram 12 dias. 12 dias, 12 né? Conta aí, pessoal. Foram 12 dias em 12 estados diferentes, e 12 dias seguidos. 12 maratonas, 12 estados diferentes e 12 maratonas seguidas. Você tinha que terminar uma, sair dessa maratona, se deslocar para o estado seguinte. Eram estados vizinhos. Isso nos Estados Unidos? Estados Unidos. Estados Unidos, a gente, por exemplo, a gente aqui eu tenho 220 maratonas, Nilson Lima tem 351, mas você nos Estados Unidos e na Europa, você tem a oportunidade de fazer 2 maratonas por semana, se você tiver tempo e disposição. E perna, né? Tempo e perna. A gente conhece gente com 600 maratonas, 700 maratonas. É mesmo, bicho. Nesse circuito de maratonas, de 12 dias seguidos, você vê muita gente que... Tem um cabo lá, que é o recordista mundial, chama Larry Macon. Ele tinha, na época que eu conheci ele tinha já mais de 2.000 maratonas. E ele ainda é um senhor de 70 e poucos anos e ainda estava fazendo a maratonazinha dele. Devagarinho, tal, caminhando, mas estava lá fazendo. Tinha mais de 2.000 maratonas. Caramba, o Picanha tá falando, eu tô tentando numerar. A verdade é essa. Não tem como. E não tem como. Porque, vê, Picanha, dessas 220, eu acredito, assim, posso estar totalmente enganado, que essa de 12 seguidas, óbvio que deve ter sido muito difícil, claro, obviamente. Tu acha que foi a mais difícil, foi passar por essas 12 seguidas? Ou tu já fez muito pior? A ultra maratona, com rede, por exemplo, tu fizesse quantas vezes? Eu tive lá 2 vezes, mas só consegui completar uma vez. E você chegou munido de um chapéu na cabeça? O chapéu do nosso glorioso Esporte Clube do Recife. 2009. Mas tu acha que esse período das 12 foi o mais difícil que você enfrentou? Rapaz, porque quando você está fazendo esse monte de maratona em dias seguidos, as primeiras 3 que são mais difíceis. As difíceis. A primeira você faz. Já está acostumado a fazer uma. Para você se levantar no dia seguinte e fazer mais uma maratona, é para lascar. A terceira é pior ainda, mas aí da 4ª em diante fica numa rotina.
O mais difícil mesmo, acho que eu me lembro de ter da corrida que eu acho que mais desafiadora que eu fiz mesmo acho que foi a Conrads mesmo, até por conta da distância, 89 quilômetros, e porque eu cheguei lá já estava lesionado, eu estava na preparação para ela e no final de abril eu rompi o menisco e fui com o menisco rompido mesmo, terminei a Conrads com o joelho, parecia uma bola. No dia seguinte, eu andando pela África do Sul, o pessoal me botava na fila de deficiente, porque estava pela forma como eu estava andando. Aí, acho que ela realmente foi... A Conrad foi antes ou depois do acidente? Foi antes. Foi antes. 2009. E qual foi a maratona mais fácil das 220? Tá de brincadeira, né? Tá de brincation to me? Depois de 220. Rapaz, cada maratona... Tem maratona muito difícil e tem maratona difícil. Não tem fácil e não tem nenhuma, não. Não, assim, a gente elenca, assim, obviamente. É tipo, poxa, a mais casca grossa foi tal, a menos difícil foi tal. Na verdade, eu falei mais fácil que foi pra resenha. Provocar, né? Pra provocar. Mas o correto é qual a menos difícil, né? Mas achei que você faz que nem sente por conta do público e por conta da temperatura. Foi maratona em Nova York. Eu já fiz 3 vezes ela lá. Aí, como tem o Nova York não abraça a corrida, vão 2 milhões de pessoas para as ruas. Na rua que você corre, tem gente aplaudindo, gritando. É emocionante. O tempo todo. É a prova. É a prova. Se eu fazer uma única maratona, é ela a maratona. Eu penso que Nova York seria a prova que eu tenho mais vontade de fazer. Se eu tivesse condições, eu iria todo ano. Porque era muito caro, né? Você não tem condições de ir todo ano. Mas eu fui até 2007. A última vez que eu fui em 2007 pela Câmara Turismo, e de lá para cá eu venho tentando sorteio e não sou sorteado, porque pela Câmara realmente é muito caro, né? Muito caro, né? Mas ela para mim, ela digamos Então, assim. se fosse das 220 eleger uma, seria ela, né? Ou a que você, né, repetiria ela quantas vezes fossem impossível. Né? Eu repetiria, se eu puder, volto a repetir, faria feito Denise Amaral, que é a mulher a brasileira que tem mais maratonas, tem 176. Ela tem 26 ou 27 maratonas de Nova York. Ela todo ano vai, ela adora. Mas ela também vai pela Câmara, ela vai como Tipo guia. embaixadora. Ela vai como guia, ela leva o grupo da Câmara. Ô Paulo, uma pergunta assim, por exemplo, quando eu estou treinando para a Maratona do Rio, e todo dia a gente escuta falando que maratona, tá certo? Eu até vi um documentário sobre aquela triatleta que fez Kona 27 vezes, a brasileira, me esqueci o nome dela agora. Ela disse que o desafio de uma prova de triatlon, de uma maratona, não é físico, é mental. Então, eu não consigo olhar para Paulo Picanha e não imaginar que dentro dessa cabeça aí tem um mental absurdamente privilegiado, porque são porque falar em 100, falar em Meu amigo, falar 25, que é que eu tenho de maratona Newton não é nada. Então, cada prova, você sabe... Então, o mental realmente é o que importa, assim, para você fazer tanta corrida, tanta maratona. O que é que tu acha? Qual é o percentual do físico e o mental na tua relação? Mas assim, obviamente você tem que estar preparado, né? Você tem que estar acostumado com a distância. Se você não tiver treinado, você não vai ter, a mente não vai fazer com que você faça. Isso. E você sabe que tem um tempo limite, né? A prova normalmente é 6 horas, tem prova que é 7. Então você não pode simplesmente ir lá e andar a maratona toda, né? Você tem que realmente correr um bocado. Então, ela tem que ter a preparação. Agora, o mental, logicamente, é importante. O mental, como um todo, eu acho. Não só no dia da maratona. O mental para fazer com que você saia quase... Eu treino 3, 4 vezes por semana e mais a musculação, você tem que ter aquela disciplina. A disciplina precisa de mente para manter você naquela disciplina de treinamento, né? Eu acho que... É a parte mais difícil, a preparação. São as duas coisas, assim. E eu estou fazendo perguntas porque é o que me aflige, né? E dor, né? A gente que corre muito... A gente tem que saber conviver com a dor, né? Assim, eu digo, não corro tanto quanto você, mas quanto outras pessoas, você conviver com a dor, né? Eu imagino que durante esse processo teu de recuperação deve ter tido muita dor, né? Porque foram muitas cirurgias e
Não só física, mental também. Né? Eu não imaginava, eu achava, eu digo para não, ele corria, já tinha corrido 80, quase 100 maratonas, e depois do acidente ele já teve não sei quantos, mas foi bem no início da tua carreira de maratonista. No início, 40. 40, foi bem no início, entendeu? Então eu digo assim, então correr com dor é quase que uma constância, né? A gente sabe disso, né? A gente tem que ter... A maratonista é um cara resiliente, né? Ele tem que aguentar dor, né? Porque dói o treino. E quando a gente vai passando dos 30, feito a gente já passou, né? Eu tô com 56. Aí é que tem... As dores aumentam mesmo. É dor... Você se levanta, é dor aqui, dor acolá. Você tá sempre convivendo com dor. E você aprende a diferenciar quando é uma dor, simplesmente aquela dorzinha que vai passar, e quando é lesão. Uma lesão, quando né? é lesão. A gente tem essa experiência, né? A gente sabe que se insistir naquilo ali, vai estourar demais a coisa. Agora eu queria fazer uma pausa rápida para a gente falar do Corre 10. Você que quer fazer a sua corrida ou quer fazer o seu evento, independente de ser corrida ou não, acessa lá o corre10.com.br. É uma plataforma esportiva que tem mais de 70 mil atletas. Ou seja, é sinônimo de sucesso. Então, @corre10 e corre10.com.br. Muito bem, muito bem. Muito bem? Muito bem. Tá aqui. Olha aí, garoto, muito bem. Fala nisso, Paulo vai ter uma camisa separada para Paulo Picanha. Tá Não é todo separado? mundo que ganha essa camisa, não, mas Paulo Picanha vai ganhar. Opa, muito obrigado. ganhar, Aí tá certo. Quinta... Paulo, tá ali a camisa? Não, Tá não. não. Tá, vai quinta-feira ele recebe. Olha que migué, Quinta-feira, não, rapaz. eu vou Isso ver é um Paulo. migué. Quinta-feira, meu Paulo, amigo. né? Eu Não. conheço, Luke. Esse migué dele aí, Olha, eu Mas eu conheço. tenho que trazer para cá para lhe dar. Claro. Deu sorte que quinta-feira eu vou estar aqui. Eu tô dizendo Olha, a você. Eu não vou estar no Vou interior. tirar a foto, vou Amanhã marcar. eu vou ficar aqui em Recife, vou ter reunião, então... Pronto, então a gente tira a foto e marca o Bora Correr Galera e ele é obrigado a postar lá. Pronto, Tá fechou. fechado. Eu queria fazer uma pergunta a você, Paulo. Assim, corrida pra mim, eu falo, tem algumas coisas até que eu falo sempre. Primeiro, corrida é o meu remédio da cabeça. Corrida pra mim é vida. E eu não me vejo sem a corrida. Eu acho que Álvaro perguntou uma vez assim pra mim, já passou na tua cabeça se tu não pudesse correr? Isso nunca passou na minha cabeça. Hoje, né? Nunca passou. Mesmo com o acidente, tu sabia que tu ia voltar a correr? Assim que eu cheguei aqui no Brasil e foi lá no hospital, sendo avaliado pelos médicos, aí tinha o ortopedista que era o principal lá. Aí eu perguntei para ele, doutor, será que daqui a uns 2 meses eu já posso voltar a treinar? Aí ele olhou para minha cara assim, vamos por parte, vamos tentar primeiro andar. Assim, ele não me deu nenhuma esperança do que eu fosse voltar a correr. Eu tinha numa perna aqui, eu tinha uma haste intramedular e tinha uns 4 dedos assim, sem osso no meio, na canela. Aquilo ali tinha que Solidificar, né? fechar aquele gap e solidificar. Mas assim, eu sempre acreditei porque eu voltaria a correr. Eu fiz de tudo. Ortopedistas amigos meus, que eram corredores, eles me deram um bocado de dica. Eu falo Paulo Sobral e falo de Maurício Leal. Sei, conheço os dois. Os dois são sensacionais, me ajudaram bastante nessa minha recuperação. Então, eles davam dicas e eu fazia tudo. O que era preciso para fazer, para eu pensar em voltar a correr, eu fiz. E, graças a Deus, consegui voltar a correr, porque realmente como você diz, para mim é um pilar da minha vida. A corrida, a família, o trabalho, são os 3 pilares da minha vida, é isso aí. A família, a corrida e o trabalho. Isso aí, para mim, é fundamental. Realmente, eu não sei o que seria de mim se não fosse... Eu não me vejo realmente sem correr, como você. Eu até penso assim, como eu já me envolvo com corrida hoje de várias formas, né? Então, quando eu estava lesionado e não podia correr, o que é que eu fazia durante muito tempo? Eu pegava a minha câmera fotográfica e ia fotografar. Porque eu não ia para a corrida porque estava machucado, mas eu ficava no meio da... Eu disse, eu tenho que estar ali. Então, às vezes, esse negócio de voltar a correr, às vezes eu brinquei de estar correndo na praia, sozinho correndo na praia, eu gosto muito de correr na beira da praia, de fechar o olho e tentar correr com o olho fechado. Eu disse, e se um dia ficar sem enxergar? Eu vou continuar correndo. Aí eu brinco com esse negócio, né? Então, eu estou dizendo isso, e Bruno está perguntando isso, porque a corrida realmente faz parte da vida da gente, né? Isso a gente já falou aqui todo mundo chega aqui, a gente fala sempre. A gente diz a mesma coisa, porque esse é o objetivo da gente, é corrida, né?
E quando você vê a história de Paulo, não tem como não se inspirar, Paulo. Entendeu? Realmente é muito, muito gratificante saber e conhecer pessoas, tá certo, que tem essa força de vontade e que ama a corrida. Porque eu até brinco, pode ter alguém que gosta de correr, né? Igual a mim, mas mais do que eu, não. De gostar de correr, mas que corre mais do que eu tem Que corre milhares de Mas pessoas. o cara que eu acho que gosta mais de corrida do que eu conheço, acho que é Lula. É bicho. Lula. Pronto, eu Lula, disse- Lula é louco. Não, demais. não, eu disse Ele isso, gosta não mais foi? do que eu. Sabe quando, Eu gosto. não, sabe quando eu descobri que Lula gostava mais do que eu? Na pandemia. Que ele pois ficou é. correndo dentro de casa. Eu disse, então, eu até brinco, né? Então, mas aqui a gente está diante de um monstro da corrida, que é Bruninho, que é um cara que tem uma história muito bacana de Quem corrida. sou eu, menino? Entendeu? Se tem... Ó, o monstro aqui, ó. Não, aí- O monstro tá do teu lado e tu Não, tá mas- apontando errado. não, tô dizendo Cabra assim, safado. porque- Todo mundo tem sua história. Não, E todo você, mundo- a gente sabe a claro. sua história Todo aqui. mundo tem- Claro. todo mundo tem Superação sua história, do- Claro. Todo mundo tem sua história, mas só um, Paulo Picanha. Mas Paulo Picanha só tem um. Paulo, me veio a memória aqui na Maratona do Rio do ano retrasado, eu acho. Foi no ano da pandemia, eu acho. A Aquela primeira... que foi em novembro, né? Que voltou. Isso, aquela de novembro. E que eu passei, te vi, aí eu parei e comecei a conversar contigo. Tu lembra? Não lembro. Aí eu continuei, tava com o pessoal da Olympus, aí a galera disse assim, quem é aquele rapaz que estava falando? Aí eu falei pra Juliana, eu disse, é Paulo Picanha, vocês não conhecem Paulo Picanha? Ela é de São Paulo, ela disse, aquele que é o famoso Paulo Picanha? Ela falou, olha que referência bacana, né, que você tem, que você representa a nossa região, que você, porque como Álvaro falou, você é inspiração para muita gente, pô. E uma coisa que até me questionaram uma vez assim, e ele faz maratona referindo a peso. Exato. E eu falei, a maratona pode ser daqui pro Japão. Ele vai chegar na pisadinha dele até o final. E bicho, isso é tão foda, porque por várias e várias vezes a gente julga por aparência, né? Como eu já fui julgado, você deve ter sido, Álvaro também. E as pessoas não sabem a história que a gente tem por trás. Por isso que eu peguei esse teu gancho. Que as pessoas que te vêm correndo, vê Álvaro, me vê correndo, não sabe um terço do que a gente passou. Né? E quem sabe de fato é quem está do lado da gente, né? A família, os amigos. Uma coisa que eu falo muito com o Álvaro é que a corrida traz muitas amizades boas, né? Que você leva para o resto da vida. E que às vezes se a gente pensar em parar de correr ou não ir treinar, os amigos é que vão dar força aí. Não, pô, vamos. Mas eu não interessa, bora. Eu corro contigo. E isso é muito bacana. E aquela velha máxima, né, que a corrida é o esporte, né, é individual mais coletivo do mundo. A gente sempre fala isso porque por vários momentos que você citou, garanto a você, como você disse, os dois ortopedistas que eu falo é Paulo e o outro eu esqueci o nome. Maurício. Corredores. Maurício é triatleta. Né? Então, assim, geralmente as pessoas que nos puxam nessas horas são as pessoas que praticam o nosso esporte. Isso. Porque sabe o que a gente pensa, o que a gente vivencia e o que a corrida nos causa. Eu estava até conversando com um primo meu, eu fazia jiu-jitsu, cheguei a graduar e tal, e chegou uma hora que eu tive que escolher a corrida ou o jiu-jitsu. E eu escolhi a corrida porque eu estava lesionando muito no jiu-jitsu na época. E o meu primo hoje, ele é faixa preta e tal, e a namorada dele, a esposa dele, olha que engraçado, ela corre e ele luta. Ele tenta correr, mas não consegue correr tão bem quanto ela. Ela tenta lutar e não consegue lutar tão bem quanto ele. O que é que eu tô querendo chegar? Cada um no seu quadrado e tá tudo certo, velho. Os dois estavam lá, felizes, brincando, resenhando, ele dizendo, rapaz, às vezes eu vou correr com ela vai embora, me deixa lá atrás. E eu fico gritando, me espera, me espera. Então isso é muito bacana. A mensagem que Deco deixou também, né, de se movimentar, né? E olha que fato curioso. Você falou que treina 3 a 4 vezes por semana fora a musculação. Álvaro a mesma coisa, eu a mesma coisa. O esporte, independente de ser corrida, move a gente de alguma forma. Massa que é a corrida. Eu nunca senti, eu já pratiquei vários esportes, mas eu nunca senti
o amor, o tesão, assim, pro outro esporte igual a corrida. O que chegou perto foi o jiu-jitsu pra mim, que era muito massa. Talvez se eu não tivesse lesionado tanto, eu teria ficado nos dois. Mas a corrida, eu não sei que danada a corrida tem, bicho. Que eu não sei nem explicar essa danada dessa corrida faz com a gente. Porque, feito o povo diz, corrida é uma seita. A galera fala, corrida é uma seita. Não, essa história de corrida é muito interessante. Eu sou um cara que gosta de todo tipo de esporte e já pratiquei tudo. Então, já joguei voleibol, joguei bem voleibol, joguei basquete, salão. Tu jogasse bem o quê, menino? Não, Oxi, tu jogasse bem. aquela história. Voleibol, é cortador. Pois é, ele ensinou aí com essa altura toda, né? Então, realmente, tá assim, então, eu deixei de praticar todo o esporte, todo. Jogava futebol de salão, jogava vôlei, jogava basquete, jogava tudo que você imaginar. Acompanho tudo, vejo tudo, né? Mas, Eida quem diz isso, né? Ela é minha mulher assim, esse camarada, a corrida entrou nele e acabou-se. Né? Então, eu deixo de fazer qualquer outro esporte, porque se você vai jogar vôlei, você machuca, torce o pé, passa 4 meses sem correr, você por causa de uma peladinha de vôlei. Eu deixei de bater pelada de futebol por causa Porque você deixa. Então, começava a machucar. A corrida entra. Atrapalhava a corrida. Atrapalha a corrida, entendeu? Você gosta de correr, então. É isso. E aí, quando você. E o muito bom disso é você saber que em algum pedacinho você acaba influenciando uma outra pessoa. Né? Tá certo? Eu saí do trabalho, né? Pedi demissão do meu trabalho. E de vez em quando eu encontro uma pessoa do meu trabalho. Todos fazem a mesma pergunta. Ainda estás correndo? Aí eu até digo, rapaz, é só entrar no Instagram que eu minto lá o dia todo. Entendeu? Entender esse camarada. Então, assim, a corrida realmente é muito, muito gratificante. E a gente está adiante. Do maior corredor. E ele vai dizer que não é o maior, não, mas é o maior. É o maior. Tá certo? Luke, corta aqui para mim, por favor. Estamos diante do maior corredor do Norte-Nordeste. Agora você corte para ele, pra gente mostrar quem é esse cara. Olha aí, ó. Paulo Picanha. Por que Paulo Picanha? Rapaz, lá na Coja tinha um camarada bem magrinho, botaram o apelido dele de Paulo Costela. Isso lá para 2006, por aí. Aí foi o contraste, viram com a minha capinha de gordura aqui. Aí botaram Paulo Picanha e pegou. Pois é, rapaz. E aí, e tem gente lá no sul que acha que é sobrenome meu. Mesmo? Teu sobrenome é Paulo Picanha. No engraçado, um dia desse eu vi, tu estava, acho que numa dessas provas aí no sul, ou no sudeste, não sei lá. Disse, nessa foto aqui tem 1000 e tantas maratonas. Aí eu olhei assim, tinha umas 8 pessoas. Eu disse, pelo amor de Deus, velho. 350 de Nilson, 200 não sei quem, não sei quantas de Lula. Ó, só um quarto é dele. Não, mas Nilson Lima tem muito mais do que eu. Mas Nilson Lima também tem mais estrada também, né? Tem mais estrada, né? Ele começou com 50 anos, 49 anos a primeira maratona dele. Ele está com 71 agora. Porque esse ano, agora em 2023, ele fez 51 maratonas. Não, 46 maratonas em 2003. Ele faz muitas maratonas. Eu fico impressionado com um camarada que tem 71 anos. E corre muito bem, né? E corre. E ele não é pangaré velho que fica lá atrás feito eu, não. Ele é sub-4. Sub-4. Sub-4 direto. Teve uma maratona. A gente fez uma sequência lá nos Estados Unidos, que não foram seguidas, não, mas eu fiz 11 maratonas. No 12º dia tinha mais uma maratona. Era em New Hampshire. Tava um frio de -10. Aí eu vou nada, eu já chega, já abusei de correr, fui não. Ele foi o primeiro lugar da faixa, fez em 3 horas e 25 minutos a maratona. Isso foi em 2018. Ninguém pode dizer que é louvável o feito, né? O que ele faz é gigantesco, mas, né, como eu sempre penso, o tempo, talvez seja porque eu não corro pensando nisso, mas é nada diante de quem faz maratona. Assim. E olha, que Nilson, pelo menos eu sigo ele posta toda a maratona, mais um BQ, mais um, ou seja... Bosta Qualify. Toda a maratona ele consegue o índice para Bosta. Vocês têm noção do que é isso? Uma sumidade. Um cara com 71 anos... Meu amigo, ele corre mais, né? Eu não estou dizendo assim, muito mais literalmente, entendeu? Não é só na quantidade. Ele é o exemplo de pessoa, rapaz. Gente finíssima. É um cara carismático, todo mundo gosta dele. É agregador, né? É engraçado. Eu fui no médico essa semana com minha esposa e ele começou a falar e ele chegou para mim, ele e outro médico lá disse, não faça maratona não. Maratona faz mal. Eu digo, é mesmo.
Aí ele começou a falar, e eu dizendo que ia para o Rio, não sei o quê, tá, ele tá, não, mas vamos fazer o seguinte, em junho eu trago a medalha para cá. Eu brincando com ele. Aí eu disse, e ele é envolvido com o esporte, e doutor, não gosta de correr, ele fez, eu não tenho aptidão, a palavra que ele usou. Então se alguém tem aptidão para correr, eu acho que Nilson Lima é um deles. Né? Porque amigo, aptidão ele tem, né? Pô, tá doido. Por falar em aptidão, por falar em correr muito, eu queria falar de Jefter Campos, né? A minha assessoria de corrida que eu corro lá, né? Então Jefter é o meu treinador de corrida, né? E se você está procurando uma assessoria de corrida, entra lá em jeftercampos.com.br ou @jeftercampos. Eu tenho certeza que você vai curtir muito, seja presencial ou seja online. Você vai gostar, porque é um método muito fácil, né? Então você que está começando a correr, você que já corre, quer correr maratona, meia, ultra, o que for, entra lá jeftercampos.com.br. Qual o treino mais difícil para tu? Atualmente é os treinos de intervalado. De vez em quando eu me lesiono num treino de velocidade. Foi ou não foi, eu pego lesão. O tal do intervalado eu cabuloso. passei É ruim, mas é bom. Eu passei meses Só que você precisa fazer, né? eu passei meses para curar de uma lesão, de um treino desse de tiro intervalado na posterior da coxa. Eu voltei a treinar. Hoje tinha três tiros, né, de 1 quilômetro. E a lesão me avisou, estou aqui de volta. Eita. Aí já fui para a fisioterapia. Antes de vir para cá, eu estava na fisioterapia. Então, o treino de intervalado, de tiro, de ladeira, sempre lesiona muito, né? Eu costumo ladeira falar... não me lesiona, não. Mesmo a descida, você não... Agora, tal de intervalado, foi ou não foi? A gente dando volta ali no Caiara, quando veio dar uma fisgadinha. Puxada lá no canto. A gente falou de Nilson Lima e falou de ladeira. Eu lembrei o seguinte, eu fiz uma live com o Nilson e eu perguntei qual a maratona mais fácil. Aí ele disse, uphill. A gente anda que só a bexiga. Olha aí, o cara elencar uphill como uma maratona fácil, né? Então daí você tira, né? A cabeça, principalmente. Como é bom você estar alinhado, né? Até porque a maratona o tempo todo, a cabeça manda a gente parar, né? O corpo não é feito para sofrer. Então, automaticamente, quando a gente começa a sofrer, o corpo diz, ei, tá fazendo o que aqui? Para. Vai-te embora para casa, vai dormir, né? Álvaro até na meia de João Pessoa passou na frente do hotel, ainda entrou no quarto. Tomou não foi? café da manhã. Não, foi o seguinte, porque eu tinha feito negócio e eu disse, rapaz, eu quero ir no banheiro. E aí eu entrei, né? Eu não cheguei a entrar no quarto, não, mas meus filhos estavam lá. Ele fez, tu vai continuar ainda na maratona? Um calor absurdo. E aí eu terminei aquela prova que foi dura, muito quente. A gente fez, não foi? Tu fez também, não foi? Na meia de João Pessoa, não, a maratona as duas, não foi? Fiz, ano a gente passado eu fiz não as foi? duas. Foi. Rapaz, aquela A prova... segunda eu não completei, não. Eu passei o segundo semestre do ano passado bem cheio de lesão. Foi. O segundo semestre eu dei uma... Acho que eu só consegui completar 2 maratonas de agosto até o final do ano. Só 2. Então, tirando o acidente, qual foi a lesão mais séria que você teve? Rapaz, eu acho que foi essa lesão de menisco. Eu operei os 2 joelhos, em 2009, 2010. Essa lesão do ano passado rodou os 2 joelhos. Ia para frente e para trás. trás. Para frente e para trás e tome... Então, hoje em dia, tu tem uma rotina de musculação. Tenho. Tem uma rotina de musculação, né? Para tentar evitar... Para evitar. Verdade. Quer dizer, dizem que evita, imagina se eu não fizesse musculação, né? Eu costumo dizer a todo mundo que, quando a gente toca nesse assunto assim, que na Coja, a gente falou de Lula, a gente quer trazer Lula também um dia aqui, óbvio que a gente tem que trazer, é obrigação nossa trazer. Na Coja, em 2 meses, o cara vira maratonista. Em 3 meses, o cara faz uma outra. Não é? Tem que acabar que faz essa loucura, né? Mas Em 4 se machuca. Mas tem muito mesmo, né? Tipo, lá todo final de semana é de 23 ali a 28. É muito longo, assim. A Coja é um celeiro de maratonistas, né? Sim. Como chama fábrica de maratonistas, né? E muitos maratonistas de Pernambuco e ultras foram por conta da Coja. A maioria deles aqui. Assim, Lula tem um papel muito importante, tem uma culpa muito grande nisso aí.
né? certeza. Porque, assim, a Coja, a gente até já falou, a Álvaro até já falou também, qualquer maratona do mundo, você vai achar pelo menos uma pessoa com a camisa azul da Coja. Do mundo eu não sei não, mas do Brasil... Não, tô dizendo assim, né? Eu tenho certeza que sim. Porque, assim, é muita... Eu acredito que seja, se não for o maior grupo, eu tô falando assessoria, eu acho que é o maior grupo de corrida do Brasil. Porque não é eu falo de assessoria, né? assessoria, São né? amigos. É. Tem o treino da terça, da quinta e o do sábado, o quê? Terça faz um treinozinho mais ritmado, né? Na quinta-feira faz ladeira e no sábado longão. É o Eu padrão da Coja. Eu até há falei pra Álvaro, não sei quantos anos. semana passada, rapaz, eu vi o pessoal da Coja passando na terça, eu disse, eita, dia de hoje era daqui pro Marco Zero, e era um tiro de 5 km, porque a bicha era pegado. Já corri muito uma Coja Era à bom noite, demais, à pô, noite. à noite. Aí eu, Robson, Tafarel, Busa, e os caras não gostam de correr, e eu me enxerida ali no meio. Mesmo, o que é que eu tô fazendo no meio desses caras, pô? E eu achava arretado, me lascava todinho. Mas eu achava bom demais. E eu tenho muita saudade de correr com a Coja novamente, sabe? Porque Lula tem um papel muito significante pra mim. Minha filha ama a Lula. É impressionante o amor que ela tem, É um cara tem por muito ele. carismático. Né? Amigos, tá chegando ao fim, infelizmente. Qual a mensagem que você deixa pro corredor? Rapaz, quem sou eu para deixar mensagem? Mas assim, Você a é o mensagem maior de maratonista. correr é treinar, né? Treinar é ter perseverança, resiliência, superar. Quem quiser ser maratonista, que se esforce, é um sonho possível para todo mundo. Não é fácil. Se fosse fácil, a gente não gostava tanto, né? Porque aqui é tão bom quando é tão ruim, né? Porque é tão bom quando é tão ruim. E é isso, a mensagem que a gente pode deixar é isso. Até porque, pegando esse gancho que Picanha falou agora, tem gente que corre e tem gente que treina. E para fazer uma maratona você tem que treinar muito. Não é só correr, né? É treinar. E aí, meu tio, uma mensagenzinha pro pessoal pra gente finalizar. Meu sobrinho, pessoal, realmente não é só agradecer a Paulo Obrigado Picanha, vocês pelo convite. porque realmente é uma honra pra gente ter Paulo aqui, porque é uma grande inspiração para mim, para todo mundo, né, para um velho? monte de gente, tá certo? E muita saúde, Paulo, porque a gente quer daqui a mais um tempo dizer assim, eita, Paulo completou as 300 maratonas. 300 não, 500. Não, ele vai chegar em 300 Não primeiro. chega aí, chega em 500 não, tá? Vai Chega. chegar, sei lá. Aqui nos Estados Unidos não, para ter uma maratona todo final de semana. não. Pois é, diga assim, mas não importa a quantidade, porque de 200, rapaz, qualquer coisa depois de 10 maratonas já é absurdo. Então, 10, 20, 30, 50, quando você fala em 200 maratonas, né, a gente tem outras referências. Não, o Nilson tem 200 e tanto, 300, mas o que importa é que você está aqui, está treinando, está saudável e inspirando pessoas. Obrigado. Meu povo, muito obrigado. Se inscreva no canal, deixa o like, tá certo? Porque eu acredito que você tenha adorado esse bate-papo como a gente... Aqui era papo para ficar aí até amanhã de manhã falando de corrida, né? Porque eu tô com o maior maratonista O que do fez norte, mais maratonas. nordeste, Paulo Picanha. Beijo para vocês, obrigado Paulo mais uma vez. Obrigado, Bruno. Obrigado, Álvaro. Valeu! Bora correr, galera.